Mato Grosso é o primeiro estado no ranking nacional de produção agropecuária. O valor bruto da produção estimado para este ano é de 224 bilhões de reais. Os dados foram divulgados pelo Ministério da Agricultura. E é para falar sobre esse e outros assuntos que está aqui ao vivo no estúdio do Jornal do Meio-Dia o gerente de Relações Institucionais da Acrimate, que é a Associação dos Criadores aqui de Mato Grosso, o médico veterinário Newton Mesquita. Boa tarde, gerente. Seja bem-vindo aqui ao Jornal do Meio-Dia. Boa tarde, é um prazer estar aqui falando com você, com toda a sua audiência. Muito obrigado pela oportunidade de estar podendo falar do Mato Grosso, né? É tão difícil falar do agropecuário, então vamos lá, vamos conversar. Mais de 32 milhões de cabeças, mais de 200 bilhões de reais no valor bruto da produção estimado para este ano. O pecuarista que reclamar, ele está reclamando de barriga cheia. É por aí, Newton? Não, não é reclamar, mas é mostrar a pujança da produção no Mato Grosso. O Mato Grosso, ano após ano, vem se desenvolvendo cada vez mais. Hoje a nossa população é 3 milhões, 4 milhões de pessoas. Aqui nós temos 32 milhões de cabeças de boi. Tem 10 vezes mais boi do que gente. Do que gente, é bastante, não é? E assim, desde 1990, que nós temos esses números, que eram lá suas 9 milhões de cabeça, hoje nós somos 32 milhões numa área menor. Nós estamos produzindo muito mais animais, mais pesados, numa área menor. Então, o Mato Grosso, se fosse um país, nós seríamos o 9º maior rebanho do mundo. Então, certamente, o maior estado produtor de carne do mundo é Mato Grosso. Agora, tem questões delicadas e espinhosas, né, que preocupam essa área. Sim. Uma dessas questões é o desmatamento. Por exemplo, num dado recente do Amazon, a informação é de que Mato Grosso colocou no chão, né, em termos de floresta, uma área equivalente a toda a cidade de São Paulo, em torno de mais de 1.500 quilômetros quadrados. Sim, sim. Isso daí a gente deve debitar na conta da pecuária ou da agricultura? Olha, o que eu posso dizer é da onde eu trabalho, o que eu acompanho. Hoje, se você pensar que nós temos 32 milhões de cabeças, no período de 1990, onde eram 9 milhões de cabeças, eu tinha uma área de 25 milhões de hectares da pecuária. Hoje eu tenho 23 milhões de hectares de pecuária com 32 milhões de cabeças. Quer dizer, diminuiu a área. Não, nem diminuiu. Eu entreguei áreas para a produção agrícola e continuei com aquelas áreas de produção pecuária. Então, no fingir dos ovos, eu aumentei muito mais a minha produtividade. Hoje, os animais são abatidos numa faixa de 75% dos animais abaixo de 24 meses. Abaixo de 24 meses. O que você coloca aí é o seguinte: o que aconteceu no passado não acontece mais. Ou seja, a pecuária não derruba mais a floresta. A pecuária não tem mais necessidade de produzir, de derrubar mais floresta. Ela tem necessidade de produzir. Cara, quem expande fronteira hoje é a agricultura. Olha, não sei te dizer. O Amazon que poderia vir conversar e perguntar, dizer, é tal fulano, ou é tal pessoa. Eu posso dizer que a minha categoria, eles trabalham para produzir cada vez mais e menos. Eu preciso hoje uma pastagem, que no começo da década de 90 produzia 3 toneladas de matéria seca, hoje ela produz 18. Então eu tenho uma genética boa, produtiva, eu tenho animais cada vez mais rápidos de produção, eu tenho uma pastagem mais rápida, eu tenho o advento do DDG, que chegou nos últimos anos e tem tomado um mercado e trazendo os animais mais fortes. Então, isso tudo, eu posso dizer que a pecuária tem sido mais produtiva e trabalhado cada vez melhor, em prol de tudo isso. Até porque eu estava comentando agora, porque assim, o pessoal fala de destruição de produção. Não, eu preciso de água, eu preciso de áreas para poder trabalhar e ter esse animal. O boi precisa de água. Gerente, tira uma dúvida aí. Com tanto boi, com tanta produção aqui de valor bruto estimado de mais de 200 milhões, por que a carne é tão cara? Olha, eu tenho que te falar isso. O produtor recebe hoje, por quilo de carne, R$19. O Mato Grosso é um estado exportador. Tudo que Mato Grosso produz de carne, 11% fica só no estado. Então a gente abre divisas, a gente abre campos.
Estava conversando agora há pouco com o pessoal ali da rádio. Mas não precisa aí de uma política pública para tentar regular isso? Aí é regulação do mercado. Porque é o seguinte, exporta 90%, fica 10% aqui. 89%. Aí a gente cai naquela questão, né, famosa da oferta e a procura. Tem que ter uma política pública que poderia ajudar. Quer dizer, lá fora a carne fica mais barata, aqui dentro ela fica mais cara. Podemos pensar nessa maneira, né? São maneiras de se pensar. Mas assim, eu tenho que produzir para criar divisas e emprego. O quanto esses frigoríficos que exportam esse 89%, eles produzem de emprego e divisas de valores. A gente tem que, para crescer, a gente precisa produzir riquezas. E isso gera riqueza, gera emprego, gera mais possibilidades, gera mais gado, e isso vai tendo esse ciclo produtivo. O fim da vacinação contra a febre aftosa abre mais mercado. Esperamos que sim. Hoje, os mercados são abertos cada vez mais com situações. A última vacinação será agora em novembro. Agora em novembro. De Mamanda a Caducano, em novembro será vacinado pela última vez no estado de Mato Grosso. E aí nós vamos trabalhar para que sejamos reconhecidos sem vacinação, que abrirão novos campos e novos mercados. Gerente, não é da sua área, sim, mas é preciso perguntar. Pode perguntar. Porque esse é um tema que hoje está em debate. É a vedete desse início da campanha eleitoral aqui em Mato Grosso. Sim. Com mais de 32 milhões de cabeças, sim, a gente está aí convivendo com a polêmica fila do ossinho. E aí? Olha, o que eu posso dizer é o seguinte, as pessoas trabalham. Os grandes pecuaristas não podem ajudar mais as pessoas mais pobres? Todo mundo trabalha, todo mundo tem o seu porquê, o seu trabalho. Existe a parte comercial, né? E o trabalho de outros. O que eu posso dizer é que, assim, a fila do ossinho, na minha opinião, é uma situação extrema, que pessoas se levam para isso. Deprimente, não é, gerente? É deprimente. Eu estive na Venezuela, passei 22 dias vacinando gado na Venezuela. Eu vi coisas piores que a fila do ossinho. Então a gente tem que ter em mente que existem empregos, por exemplo, Primavera do Leste é uma cidade que está crescendo. Mas lá não deve ter 32 milhões de cabeças. Não, eu consegui vacinar 5 milhões só lá. Mas o que acontece? Primavera do Leste é uma cidade que tem uns 350 empregos abertos há mais de meses, o que falta é qualificação. Nós temos que dizer isso para a nossa população. De novo, a política pública ausente. Política pública ausente. Nós temos que, não é a minha área, mas a minha opinião é que para sair da fila do ossinho, para buscar novas coisas, a gente tem que ter mudanças. Ficar só lá também não dá. Tá? Gerente, obrigado pela presença e pelas informações aqui no Jornal do Meio Dia. Estamos à disposição lá. Muito obrigado a todos. Uma boa tarde.